Fala, Fiel, tranquilo? Bomba agora no Corinthians, comprovado gastos pessoais no cartão corporativo também do Duílio Monteiro Alves, 80 mil numa única fatura. Lili Nascimento trazendo tudo aqui pra vocês. Eu disse, se o André Sanches tinha gastos pessoais no cartão, com certeza o senhor Duílio também tinha esse rabo preso. Acabou de sair agora a fatura vazada de Duílio Monteiro usando o cartão corporativo do Timão para gastos pessoais, mercado, farmácia, restaurantes, e ele diz que não reconhece. Vamos ver todas as informações do Timão sobre esse caso no vídeo de agora. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Deixa a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Vamos entender então o lado do Timão. Lili Nascimento... É bomba, hein? É bomba receber o Cruzeiro nesse momento. A nossa agente do caos por partes. A primeira bomba. Dorival Júnior tá pressionado para esse jogo, Lili? É disso que a gente tá falando? Ah, com certeza, Mari. Beijo pra você, pro Bruno, pessoal do Estúdio Fã de Esportes. Tem umas moscas aqui, né? Está difícil pra mim. Imagina pro Corinthians, né? Com problemas dentro e fora de campo. E realmente a situação do Dorival é complicada. A gente sabe que ele chegou há apenas 3 meses, mas a sequência é ruim. Depois da derrota no Majestoso e a postura, né? Do time em campo, a pressão aumentou ainda mais. Então será um jogo decisivo. A gente fala muito sobre questões internas, né? Sobre vestiário. Então a gente cobre o dia a dia aí do Corinthians, tem acesso a algumas informações, as famosas fontes, né, que falam que o clima não é dos melhores por aqui, pontualmente, ele tem alguns problemas com alguns jogadores, o Memphis pela questão de ter faltado no treino, não ter voltado para a segunda etapa do Majestoso, ele cumpriu, ficou ali no vestiário assistindo o jogo dali, acabou o jogo, já foi embora, mas o clima não ficou legal e é claro que não agradou a comissão técnica, bem como a informação aí de que alguns jogadores teriam ido para uma festa um dia antes do Majestoso, então tudo isso acaba virando uma bola de neve, né? Somado ao não resultado em campo, essa partida diante do Cruzeiro pode ser decisiva. Ninguém fala abertamente sobre demissão, mas o presidente em exercício, né, Osmar Stabile, aos amigos do GE e também conversando com os nossos amigos, nossos colegas aí de apuração da ESPN, falou que no futebol tudo pode acontecer, né? Que ninguém pode dizer que tem um emprego garantido, então ele não pode falar sobre o dia de amanhã. Mas a gente que conversa com pessoas aqui do clube pode dizer que já há um burburinho de que se o resultado não vier a depender do que acontecer, não é descartado até mesmo pela sequência que o Corinthians tem pela frente, tem o Botafogo no sábado, já tem Palmeiras na semana que vem pela Copa do Brasil, então se o Corinthians sai da Copa do Brasil só resta o Campeonato Brasileiro, então de fato há essa pressão. E aí, somado ao Vojvoda, né, que está no mercado, ao Emiliano Dias, que colocou na cláusula do contrato dele com o Olímpia do Paraguai, que para sair para o Corinthians, ninguém paga multa. Ele não tem que pagar para o clube, o Corinthians não tem que pagar nada também para o Olímpia. Ele sairia tranquilo, livre para retornar ao clube. Então, tudo isso acaba jogando um pouco mais de pressão, né, apimentando um pouco mais a partida desta quarta-feira, amigos. O presidente falou que ninguém tem o emprego garantido. No Corinthians, o presidente não tem nenhum cargo garantido, né, Mari? Essa situação de tanta mudança. E aí, por falar em presidente... Pois bem, Lili Nascimento, cada vez mais cresce, né? Investigações sobre cartão, sobre investigações, dessa vez também gastos. A gente fala sobre a situação do Duílio, é isso? Exatamente, situação é complicada, né? Foi uma denúncia, uma matéria publicada pelos colegas do GE de que o Duílio teria usado o cartão corporativo, né? O cartão do clube para fins pessoais, cerca de 80 mil reais, compras em mercado, farmácia, restaurantes. Isso está na matéria, está detalhado, tem alguns documentos ali. Os colegas procuraram o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, ele não reconheceu e disse que na verdade só vai se posicionar oficialmente quando tiver acesso a esses documentos, né? Que ele acredita que muita coisa pode ter sido manipulada. Ele disse que não teve acesso ainda. Por quê? Porque ele já não é mais o presidente, então ele tem dificuldade a acessar esses documentos, mas ele está tentando acessar para poder se defender e se posicionar oficialmente sobre esses gastos que foram detalhados ali, né? Alguns
com a assinatura dele, outros com a assinatura de outras pessoas do clube que trabalhavam com ele na época. Então a gente aguarda para saber o que vai acontecer, porque qual que seria o caminho das coisas, né? O CORE poderia chamá-lo para ele explicar, dar a explicação dele do que teria acontecido, se realmente ele fez gastos, né, para fins pessoais com cartão corporativo, depois vai para a comissão de ética e aí pode ir para uma votação de uma possível punição no Conselho Deliberativo. Por que a gente fala desse caminho? Porque está acontecendo a mesma coisa com o ex-presidente André Sanches. Ele acabou afirmando que teria se confundido, usou o cartão corporativo, gasto de cerca de 15 mil reais, já ressarciu o clube, mas a votação do Conselho Deliberativo deve ser marcada. Não tão em breve, tá, gente? Que tem muitos processos ainda para serem votados. Só do presidente Augusto Melo tem 6. Então, assim, nem tão breve, nem tão rápido veremos a votação sobre André Sanches. E agora a gente aguarda o desenrolar sobre a situação do Duílio, esses gastos de cerca de 80 mil reais, que ele já disse que irá se explicar quando tiver acesso a todos os documentos, todos os comprovantes. Antes de devolver para vocês, teve o BO que o Corinthians registrou no final de semana, porque de acordo com a diretoria, alguns documentos, comprovantes bancários simplesmente foram furtados, desapareceram. Há a desconfiança ainda, de acordo com o Corinthians, de que teria acontecido no dia 31, quando o presidente Augusto Melo entrou lá no Parque São Jorge, né, tentando retornar à cadeira de presidente. Isso aí é uma suposição, tá? Uma suspeita do Corinthians, mas já está nas mãos da polícia para investigar isso também. É muita coisa, gente. De documentos, então, que comprovam esses gastos, né, que estão sendo aí analisados lá no Corinthians e que, independentemente da origem, eles ferem os cofres do clube, né, Mário? O meu parceiro Thiago Salazar, que está com um projeto aqui no YouTube, ele noticiou, ainda nessa segunda-feira, de que o Corinthians internamente está avaliando a troca no comando técnico, está avaliando demitir, são informações de bastidores, né, de forma interna, demitir o Dorival Júnior em caso de derrota para o Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro é o líder do campeonato, está jogando uma enormidade. Não sei se vocês estão acompanhando o Cruzeiro. O Cruzeiro está voando. Mas assim, parece que está com um motor turbo, enquanto que os outros times estão ali numa rotação abaixo. O Cruzeiro está em alta velocidade, alta intensidade, empilhando gols nos adversários. O Caio Jorge está jogando uma barbaridade. Contra o Juventude até preservou jogadores, mas aí você tem como reservas o Eduardo, o William lateral, às vezes joga o Fagner, às vezes joga o William. O Gabigol, o Matheus Pereira descansou, o Lucas Silva também, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, um time que está muito bem encaixado, os caras compraram a ideia do técnico Leonardo Jardim, e o time que virou líder tá com o Flamengo na cola, né? Porque o Flamengo ganhou o Fla-Flu, né? Então tá com 30 pontos, 3 pontinhos de diferença, o Flamengo tem um jogo a menos. E o Cruzeiro sabe, o Flamengo tá contratando aí. O Flamengo tá fazendo uma janela aí. Os caras não brincam em serviço, eles têm dinheiro. E o Cruzeiro sabe que não pode dar brecha, nem pro Flamengo, nem pro Palmeiras, que voltou a se encontrar aí depois da vitória sobre o Atlético Mineiro e tal. Então, assim, não dá para dar brecha para esses times. Então, o Cruzeiro tá babando para terminar o primeiro turno na frente, disparado e tudo mais. Vai pegar o Corinthians na Neoquímica Arena e um Corinthians combalido, né? Porque ganhou do Ceará, a gente nem sabe como. Perdeu pro São Paulo bem perdido, mas bem perdido. Uma atuação terrível em termos de postura, de organização, individualidades, nada deu certo. Crise no departamento político do clube, de futebol, administrativo, crise interna, né, com a situação do Memphis. Então, assim, que loucura, né? Olha a maneira como o Corinthians vai pegar o líder do campeonato. E tem aquela mística, né? Eu conversei até com alguns corintianos que disseram: é esse o jogo que o Corinthians ganha, quando ninguém mais acredita. Tá bem, mas não, nada indica mesmo, né? Nada indica. Pode ser que ganhe. Vai jogar em casa, a camisa é muito forte, a torcida apoia, mas o que indica uma vitória? Pouca coisa. O Yuri Alberto ainda não vai estar à disposição. O Memphis com toda essa crise para o vestiário contornar. O Romero numa fase terrível. Tá difícil. Tá difícil da gente imaginar que isso aconteça. E a informação do Salazar é que, em caso de derrota, ele pode muito bem ser demitido. Por que a gente coloca pode? Né? Muita gente fala assim, mas aí é muito fácil o jornalista colocar... Porque, gente, o futebol muda. E o Ramon, por exemplo, estava demitido antes do derby no ano passado, dito pelo Augusto Melo a pessoas próximas. Isso eu posso garantir para vocês. Ele estava na rua. Ele ganhou o derby. E depois emendou uma sequência maravilhosa. O futebol tem disso. Então por isso que a gente fala pode. Não dá para cravar. Não tem como saber.
E tudo depende da maneira, né? Tipo assim, perde jogando bem. Perde, mas aí ele encontra o time, sabe? O time tá organizado, aí, sei lá, perde numa última bola, um pênalti que a gente não concorda, né? Pô, não foi pênalti, mas a juizada marcou, aí vai lá, ganha de 1-0. Então, não dá pra... Tem derrotas e derrotas, vitórias e vitórias. A gente tem que entender como acontece. Ah, porra, tomou uma pancada de 3-0, jogando mal. Bom, aí vai ser difícil segurar. O presidente Osmar Stabile, que é um presidente interino na vaga do Augusto Melo, né, pelo menos até o dia 9 de agosto, ele concedeu uma entrevista para o GE, para o Globoesporte.com. E aí ele foi perguntado, né, se o Dorival estava garantido. Resposta dele: o Dorival está garantido, assim como está garantido o Fabinho Soldado. O André Hernan noticiou também agora à noite de que se dependesse do Fabinho Soldado, ele não trocaria o Dorival. E é por isso que ele foi questionado sobre o Fabinho, porque muitas vezes o diretor executivo, diretor de futebol, às vezes ele está fechado com o treinador. O que faz o presidente, muitas vezes, para dar uma resposta para a torcida? Bom, vou ter que trocar os dois. Não acho que o Fabinho será trocado, porque o Fabinho é o cara das contratações, é o cara da blindagem do elenco, é o cara que recusou propostas para ficar no Corinthians. Então, no Fabinho, eu acho que ninguém vai tocar. Mas o Fabinho, ele não é o dono do clube, o presidente, o mandatário maior. Ele pode dar a opinião dele, do tipo, eu não trocaria, o Dorival não sei o quê, vamos dar tempo, papapá, mas quem vai tomar a decisão final é o presidente. E aí, o presidente foi perguntado, ok, eles estão garantidos, mas até quando? E aí o presidente responde: até quando você está garantido no emprego da Globo? Ele respondeu com uma outra pergunta. Ninguém sabe, não dá para prever o futuro. O futebol é resultado e eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente. Que é uma resposta clássica do dirigente se proteger. Do tipo assim, não, como disse o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, ao ser questionado sobre o Luiz Obeldia, dizendo, não, no jogo contra o Santos, no final de semana, eu garanto para vocês que ele vai descer do ônibus como técnico do São Paulo. E depois? Ou seja, na resposta ele está dizendo o quê? Até domingo ele está garantido. Depois, não sei. Hoje o Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Só para vocês terem uma ideia de como funciona. O dirigente ele se protege, porque ele sabe que chega um ponto que fica insustentável. O Duílio mesmo renovou o contrato do Silvinho depois de um G4, uma vaga direta na Libertadores, no final de 21 para 22. Quando começa 22, no quarto jogo, o Corinthians pede para o Santos dentro da Neoquímica Arena com a torcida xingando o treinador. O Duílio falou, putz, não tem clima. Demitiu. No futebol, gente, não existe essa garantia. Não existe. E o Stabile até acho que foi malandro, porque ele sabe disso. Então ele não podia garantir cravado, tipo 100%, não podem anotar, não vou demitir, porque ele sabe que não é assim que funciona, né? Depois foi questionado, né, sobre outras situações. Ele disse, o presidente está aqui para resolver, eu tenho que presidir, o presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado, precisamos chegar em bons resultados. Ou seja, precisa do resultado. Foi questionado sobre o Memphis também. Aí ele fugiu, ele disse que, segundo a tradição do futebol europeu, os jogadores não têm essa preocupação de ficar no banco. A preocupação era ele estar no fechamento do vestiário após o jogo, com todos os jogadores. E isso aconteceu. Então, ele revelou que o Memphis estava com os jogadores no fechamento, na reza, ali tal, antes de irem para o ônibus. Ele só não voltou para o segundo tempo no banco e disse que é uma cultura europeia. Sobre reforços, nós estamos com a janela aberta, a gente está trabalhando dentro das possibilidades. Quando disseram que tinha planejamento, eu falei, então tá bom. Mas aí disseram que não tinha dinheiro. Quando faz planejamento, tem que disponibilizar recurso, que é o principal. Por exemplo, eu planejo comprar uma casa, mas como compro sem dinheiro? Ele está certo nisso, né? Não tinha recurso e esse trabalho a nossa diretoria está fazendo. Foram as respostas principais aí do Osmar Stabile nessa entrevista para o GE. Garantindo Dorival até os resultados, né? Do tipo, futebol é resultado. Então tem a ver, vai ao encontro da informação do Salazar, que se o Corinthians perder para o Cruzeiro, dependendo da maneira como ela acontecer essa derrota, é possível que o Corinthians troque o comando técnico. O que vocês acham que vai acontecer?
Fê, eu falei aqui no canal, eu falei, com certeza, se André Sanches já vazou 2, 3 faturas dele, ainda tem mais, no total são 215 faturas de André Sanches. Se ele tem, com certeza o senhor Duílio também tinha esse rabo preso. Com certeza ele tinha gastos pessoais no cartão corporativo do Corinthians. Ele liberou isso para o seu amiguinho André Sanches durante a sua presidência, seu mandato no Corinthians. Com certeza, se ele liberou para o amiguinho, você acha que ele não ia fazer a mesma coisa? E ainda ele tem a cara de pau de falar que não reconhece esses gastos. Vai esperar os papéis aparecer, vai esperar ter acesso a esses documentos. Agora que ele não é mais presidente, ele tem dificuldade de ter acesso a tudo isso. Tá bom, conversa pra boi dormir. Como o mano disse, raspar, se ele for fazer a barba ao vivo aqui, vai cair madeira no chão de tanta cara de pau que esse Duílio, inclusive o André Sanches, também tem. É um absurdo, faz de uma maneira como se a torcida fosse piada, né? Fosse palhaço, um grupo, uma plateia de palhaços que tudo que eles falam a gente abraça, a gente vai concordar, a gente vai aceitar. Coisa tá ficando cada vez mais feia dentro do Corinthians e o mínimo que a gente quer é que esses dois agora sejam expulsos do Corinthians, porque se isso não acontecer, vai ficar muito claro a parceria que a atual presidência e também toda a cúpula lá do Conselho Deliberativo do Corinthians, principalmente Romeu Tuma Júnior, tá defendendo os dois ladrões, porque na minha opinião isso daí é roubar dinheiro do clube. Não tinha nem que ser só expulso do Corinthians, tinha que ser preso. Polícia deveria entrar nesse caso, investigar, pegar as provas e prender, porque eles pegaram ilegalmente dinheiro do Corinthians. Mas o Corinthians, infelizmente, é a cara do PT e a cara do nosso Brasil, um país de impunidade. Mas deixa a sua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários, compartilha com seus amigos aí para essa informação chegar a mais corintianos, porque a gente não pode aceitar isso. Vai ter protesto essa quinta-feira da Gaviões, torcidas organizadas e torcedores comuns lá no Parque São Jorge, isso inclusive para cobrar Andrés, diretoria, jogadores, todo mundo, dentro e fora de campo, tudo que está acontecendo no Corinthians. E a gente não pode ficar quieto aqui na internet, seja Facebook, Instagram, aqui no YouTube. Vamos jogar tudo no ventilador, porque essa palhaçada tem que acabar dentro do Corinthians. Então se inscreva, o like de sempre que ajuda demais. Até o próximo vídeo. Valeu!